Olá, galerinha! Tudo bem? Professor André aqui. Vou fazer esse vídeo para falar de preconceito. Vamos falar do que é preconceito etimologicamente, conceitualmente. É até estranho, né? A gente definir conceitualmente preconceito. Por que eu estou fazendo esse videozinho aqui? Muito simples, né? Que toda vez que a gente vai dar aula sobre racismo, sobre preconceito contra pobre, sobre preconceito de gênero, né? A gente sempre acaba falando um ou do outro, né? Na última live que eu fiz, que foi muito bacana, falando sobre racismo, falando sobre racismo no Brasil, volta e meia tinha sempre um aluno que perguntava, por exemplo, preconceito contra a pessoa que vem do Nordeste, né? Isso também é racismo? Então, o que eu pensei em fazer aqui hoje, nesse vídeo, né? Definir preconceito, definir as tipologias dos principais preconceitos sociais e depois explicar sociologicamente e psicologicamente como que o preconceito funciona, tanto na cabeça das vítimas quanto na cabeça dos algozes. Perfeito? Então vamos lá. Bom, a palavra preconceito, etimologicamente, ela é muito interessante, né? Então vamos lá, a gente tem duas palavrinhas aí. A gente tem pré, que é alguma coisa anterior, certo? Que vem antes, e conceito, que é uma definição científica, analítica, baseada em dados, baseada em experiência, baseada em empiria, certo? Então, um preconceito, ele é algo anterior, ele é algo antes da prática, antes do conceito, antes da empiria. Então ele não é científico, por mais que a gente viu na nossa live sobre racismo, que o racismo ele se pretendeu nas passagens do século XIX para o século XX, tá? Como um racismo supostamente científico, mas não pode. Nenhum tipo de preconceito ele pode ser científico, até porque ele é antes do conceito, ele é antes da empiria, ele é antes do dado, tá? Dos dados, correto? E se ele é antes dos dados, se ele é antes da experiência, ele não pode ser científico, tá? Então todo preconceito ele já tem que ser entendido pelo que a palavra é, certo? Ele não é dado, ele não tem razão, ele não tem lógica, ele não tem experiência. Então ele é algo muito mal feito, né? Pré-conceito, pré-feito, sem uma forma adequada de tratamento. Então ele não pode ser usado socialmente, tá? Como referência. Então a gente já, bom, dá uma sacudida na palavra e mostra exatamente o que ela significa. Preconceito é preconceito. Ele é crime, ele é problema, ele gera uma relação entre uma pessoa, entre interlocutores, que vai caracterizar o outro ou um grupo como inferior. Então ele não pode ser usado dialogicamente, ele é um problema. E nós temos que analisar esses preconceitos como crime, sim, tá? Então, desde a definição, a gente já deixa algumas coisas aqui bem claras. Bom, vamos lá. Depois de definido etimologicamente e conceitualmente o preconceito, vamos falar dos tipos de preconceito mais conhecidos socialmente, tá? Temos alguns. O mais antigo de todos, que é a misoginia, preconceito contra as mulheres, que é um tipo de preconceito de gênero, certo? O racismo, que em suas diversas facetas, né, é um tipo de preconceito contra uma etnia, contra uma, não gosto dessa palavra, já expliquei para vocês, raça, mas até meados do século XX era uma palavra muito usada, tá? É um preconceito contra o fenótipo, a cor de pele de alguém, a aparência, certo? Beleza.
Outro tipo de preconceito muito comum, que vocês citam sempre em sala de aula, né, e fazem perguntas. O regionalismo é um tipo de preconceito contra alguém que vem de outra região. Por exemplo, aqui no Sudeste nós temos muito preconceito com pessoas que vêm do Nordeste, da Bahia, do Nordeste de uma maneira geral, tá? A xenofobia, o preconceito xeno, o estrangeiro, xeno, né? O outro, xeno, o que vem de um outro país, lá no grego original, certo? Fobia, medo. Xenofobia, medo do estrangeiro, medo de alguém de fora. É um medo de alguém de outra nacionalidade, de outra cidade-estado, de outro estado, certo? A homofobia ou a transfobia é um outro tipo de preconceito de gênero, correto? Homofobia é preconceito de pessoas que se relacionam homo igual, com gêneros iguais, correto? E transfobia é preconceito contra alguém que se concebe, em termos de gênero, diferente da sua configuração de sexo biológico, correto? Vamos lá. Demofobia. Demo, povo. Ó, lá o grego. Democracia. Poder do povo. Demofobia. Medo do povo. Medo das pessoas pobres. A gente pode entender aí, povo, associar medo ao pobre. Medo da pobreza. É um medo típico das elites. Correto? Vamos lá. Xenelasia. Esse provavelmente vocês nunca devem ter ouvido falar, né? Ou raramente devem ter ouvido falar, né? É a vontade de você expulsar um estrangeiro do seu país, porque ele não é igual a você, tá? Xenelasia. Vou falar de todos eles. Então apresentei esses e já vou explicar um por um. Então, como a gente pode perceber, desde o conceito, desde a etimologia da palavra, o preconceito, ele age, né, como algo que a gente foi criado, que a gente escuta. Não vou usar a palavra educação, porque a palavra educação, né, ela presume uma mudança de atitude, né, uma mudança, um processo, tá? Como toda palavra terminada em ação, mas nós somos criados, né, para temer as diferenças, para temer o que é diferente da gente, da nossa identidade, do nosso grupo social, do nosso grupo de cidadania, do nosso grupo de Estado, do nosso grupo de nação. Então, tudo que vem a ser diferente de mim, eu tendo a temer. Então, todo preconceituoso, professor André, ele é um medroso? Sim, ele tem medo da diferença. Medo do que é diferente. Então, ele se incomoda com essa diferença como se essa diferença fosse modificá-lo. Certo? Então, como se essa diferença desestabilizasse, e desestabiliza mesmo para o preconceituoso, a sua própria identidade, a sua própria certeza do que ele tem, do que ele é socialmente, da representação social dele. Então, todo preconceituoso é, de fato, alguém medroso. Correto? Então, vamos lá. Agora, vamos falar justamente do que eu estou falando aqui. Preconceito e identidade grupal versus preconceito, medo e insegurança para com a diferença, para com o outro, para com o que vai abalar as suas certezas identitárias, né? Por isso que eu falei aqui no início do nosso vídeo aula que todo preconceito, né, ele tem uma questão para com a identidade, com a psique, porque nós somos formados num processo de socialização do indivíduo, correto? Por isso que eu falei que o nosso estudo hoje ele é de origem social, das ciências sociais e também das ciências psicológicas, da psique, né? Então vamos lá.
O preconceito, né, ele é formado em grupo, tá? Por grupos. Por isso que ele é uma criação. A gente aprende. Se a gente aprende com a família, a gente aprende com nossos pais, a gente aprende com os grupos de pertencimento, os grupos que a gente está, né? Beleza? Então, o preconceito, ele é uma formação grupal. Por exemplo, se eu pego, olha só um minutinho. Se eu pego aqui, ó, vamos lá, a camisa do Flamengo. É um grupo, não é isso? É um grupo de pertencimento social. Para além de um time de futebol, uma representação identitária. Eu sou flamenguista, né? Uso a camisa do Flamengo. Para eu me configurar enquanto flamenguista, eu preciso da diferença. Eu preciso perceber o que é diferente no outro. E o que é diferente no outro? É o meu rival, é o meu inimigo esportivo. Tem gente que leva isso muito a sério, né? Ao ponto de matar. Aí a gente vai falar também já de preconceito e danos, tá? Que é uma categoria que eu separei. Perfeito? Então, vamos lá. Se a gente tem um inimigo, o que é o vascaíno? É quem não usa vermelho e preto, é quem usa uma outra cor, outras cores. Quem é o vascaíno? Né? A gente começa sempre a brincar. Já diziam, né? já dizia, por exemplo, Hannah Arendt, que o Holocausto começou com piada que os alemães faziam com os judeus. Todo preconceito começa, né, com piadas. Então eu faço piadas com os vascaínos, né? E no momento de um jogo, a gente pode ser levado por essa identidade grupal a um enfrentamento físico, a uma guerra que pode determinar a morte. Minha morte ou a morte do outro. Olha que besteira. Olha como que o preconceito ele é poderoso, porque ele é uma linguagem fácil, eu vou falar disso já, tá? E como ele pode criar danos, tá? Então essa identidade grupal, ela é formada nos diversos tipos de grupos sociais, né? Seja os meninos contra as meninas, o clube da bolinha contra o clube da Luluzinha, lá na passagem da infância para a adolescência, reforçando a misoginia, por exemplo, né? Quando os meninos, entre eles, são criados para se conceberem enquanto mais fortes, porque o homem não chora, né? É um aprendizado que você tem desde criança. Certo? Então a mulher é o sexo frágil, o sexo histérico, segundo o preconceito, segundo a misoginia. A misoginia, como eu falei para vocês, que é o preconceito mais antigo da humanidade. Você vê misoginia em todos os mitos de formação das civilizações. Seja na Pandora grega, que curiosa e fofoqueira, toda mulher é fofoqueira, foi lá e abriu a caixa, mesmo sabendo que a caixa só tinha uma coisa boa, que era a esperança, e todo o resto que tinha naquela caixa eram coisas ruins, mas ela é fofoqueira, é mulher, e foi lá e abriu a caixa. A Eva bíblica, olha o preconceito até no texto bíblico, o livro, né, de maior fundamentação identitária do mundo ocidental cristão, a Bíblia, né, a Eva, que também curiosa, foi querer experimentar o fruto do conhecimento. Olha como que a misoginia é um preconceito antigo, certo? E o preconceito, ele vem desse medo, dessa insegurança para com o diferente. O homem, ele fica inseguro em relação à mulher. Até porque o homem, né, ele é avaliado pela mulher na sua experiência sexual, prática. Né? Todo homem na cabeça, né, do machista, né, tá ali, ai meu Deus, será que ela me avaliou bem? Será que ela vai comentar a minha atuação na cama com outras mulheres? Será que eu vou ser avaliado? Todo machista tende, né, a ser muito preocupado, né, ter muito temor, muito medo em relação às mulheres, né? Daí a gente viu socialmente recentemente o Dudu Bananinha, né, o Eduardo Bolsonaro, né, uma ex-namorada dele disse que ele tinha um pênis pequeno, né? Isso gerou um temor na cabeça do Dudu, né, que reforçou o machismo dele.
tá? Então, olha a misoginia aí. Então, o preconceito, ele tem como base o medo, uma insegurança para com o que é diferente. Quando eu tenho preconceito, por exemplo, de alguém que seja homossexual ou transexual, como que o argumento do preconceituoso age, né? Ah, não, a gente não pode aceitar um homossexual, um transexual, porque isso pode agredir o conceito de família que eu tenho. Isso pode ser ruim para as minhas crianças. Imagina ele estar aprendendo essas gaysices, né? Essas coisas de transexuais, que ele pode mudar de sexo como muda de roupa. Não é assim que funciona a cabeça do preconceituoso. Ele teme que essas diferenças, que essas pessoas possam ser mau exemplos para a sua família e para os seus filhos, para os seus netos, né? O preconceito, ele age com uma lógica, né, de proteção, de segurança. E se a gente quer proteger algo, é que a gente tem medo de algo, tá? É assim que o preconceito funciona, tá? O preconceito, ele sempre se baseia numa ideia de generalização. Como assim, professor André? Preconceito e generalização. Por exemplo, quando eu falo, né, mulher no volante, perigo constante, eu estou dizendo que toda mulher é uma má motorista. Quando eu digo que os gays são mau exemplos para as crianças, eu estou dizendo que todos os gays são mau exemplos para as crianças. Quando eu digo que um casal gay, né, ele não pode criar filhos porque esses filhos tendem a ser gays, eu estou dizendo que todos os gays seriam péssimos pais. E toda vez que a gente age com preconceito, por exemplo, por que quando a gente vai falar sobre alguém negro, a gente fala aquele negro? E quando a gente vai falar sobre alguém branco, a gente não fala aquele branco, a gente fala o André, o Pedro, o João. E por que a gente encaixa todo negro em negro, sendo que cada um deles é singulares? Então, todos os preconceitos, eles têm efeitos generalizantes. Outro tipo de preconceito com efeito generalizante, que eu já citei aqui, são os regionalismos. Ah, todo baiano é preguiçoso. O carioca também, nós cariocas temos fama, né? Todo carioca é malandro. É sujeito à malandragem. Né? Gosta de enganar os outros. Olha como que o preconceito é generalizante. Certo? Ele tem esse efeito de se tornar geral. Ele não é singular. Ele se torna generalizante. Então, toda vez que você escutar alguma coisa assim, fulano, alguém chega para você, você pergunta assim, como que é fulano? É negro. Ele está sendo preconceituoso porque ele está usando esse efeito generalizador do preconceito. Tá? E tudo que é generalização é ruim, porque é senso comum, certo? É facilitador de linguagem, como eu vou explicar já, tá? Todo preconceito produz danos às vítimas dos seus preconceitos. Que danos são esses? Não vou ficar aqui, né? Não vou falar as palavras mesmo. Esses preconceitos produzem feminicídio, morte a mulheres. Porque, por exemplo, né, em casos de descobertas de traição, por que a gente tem mais mulheres mortas? Né? Se a gente pressupõe que, né, que você tem um casal, um homem e uma mulher, por que a gente tem mais mulheres mortas quando é descoberta uma traição do que homens? Feminicídio. Elas são mortas porque elas são mulheres, supostamente elas não podem trair. Até recentemente, até os anos 60 no Brasil, correto? Existia um código civil que protegia o homem da traição e não a mulher. E que dava, inclusive, até o direito do homem, em muitas circunstâncias, matar a sua esposa traidora. Olha como que é um preconceito, né? Que produz danos, produz mortes e produz vítimas. Correto? Não é vitimismo, são vítimas. São pessoas mortas, caixões, pessoas sendo enterradas por preconceito. Correto? O racismo. Por que nós temos mais negros nos presídios se a população brasileira majoritária não é de negros? Preconceito social, associação à violência aos negros. Tá? É o racismo. Preconceito contra uma etnia, contra o fenótipo, contra uma cor de pele, contra a aparência externa. Fenótipo é aparência externa.
A gente viu na nossa aula sobre racismo a brasileira que a característica do brasileiro é um racismo de marca, de fenótipo, correto? Bom, homofobia. Por que a gente tem tantos casos de homossexuais sendo agredidos, transexuais sendo agredidos, tá? Então a gente tem que categorizar as coisas como elas são. Então o preconceito ele produz danos, produz vítimas, produz mortes, produz outros danos de efeitos psicológicos que eu poderia colocar aqui às vítimas, correto? A essas minorias sociais. Por que eu estou usando o termo minorias sociais? Porque as mulheres na sociedade são maioria estatística, numérica, correta? Mas em todos os setores de poder da sociedade, elas são minorias sociais. Você tem menos mulheres no parlamento brasileiro. Quantos presidentes e quantas presidentas nós tivemos na história do Brasil? Só uma presidente. E todos os outros presidentes, homens, né? Reparem que eu não estou nem usando o termo presidenta, tá? Então, é muito importante perceber esses danos, tá? Assim como, por exemplo, qual é o dano provocado pela demofobia, preconceito ao pobre. Então, por exemplo, alguém que mora na Cidade de Deus, eu não contrato essa pessoa, eu sou responsável pela contratação de pessoas numa empresa, eu não contrato essa pessoa porque eu vejo no currículo dela que ela é da Cidade de Deus. Então eu associo um local de pessoas, né, majoritariamente pobres, à violência, ou então a uma exclusão. Eu não quero alguém da Cidade de Deus porque eu acho um perigo, eu tenho medo, eu tenho insegurança para com aquele grupo social. Isso é uma demofobia. Um exemplo, por exemplo, de chinelazia, né? Um exemplo atual. A gente tem o caso aí do jornalista, né? O jornalista que se colocou contra o Jair Bolsonaro e revelou, né, alguns escândalos, tá? Tanto da Lava Jato, quanto escândalos envolvendo também o Sérgio Moro, o presidente da República, Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, o próprio presidente da República, disse que a qualquer momento ele poderia pensar em expulsar o jornalista americano do Brasil. Então, uma expulsão de um estrangeiro que causa um dano para alguém da nação, né? Sem um motivo aparente, sem um motivo jurídico, tanto que não se configurou, não se concluiu. Foi mais um tom de ameaça, mas configura um preconceito de chinelazia, tá? Que é você ameaçar um estrangeiro de expulsão, certo? Dito tudo isso, então, todo preconceito, ele tem que ter uma análise de caráter, né? Então, todo preconceituoso, quando ele não faz essa reflexão, quando ele é incapaz de entender a diferença enquanto vivência social, boa vivência social, ele pode ser entendido também como um mau caráter. Bom é o contrário de mal com U, correto? E para fechar, o preconceito, ele funciona de uma maneira muito efetiva, muito forte, porque ele é um facilitador, um simplificador de linguagens identitárias, linguagens grupais. Estou usando um conceito de um sociólogo chamado Nikolaus Luhmann, que vai falar de que a linguagem, né, as linguagens que funcionam, as linguagens que são mais bem entendíveis, né, mais bem aceitas socialmente, são todas as linguagens que simplificam a comunicação. E o racismo, nesse sentido, ele é muito eficiente, ele é muito eficaz, porque ele simplifica a comunicação. E até na maneira de nós, de alguns de nós, né, analisarmos o racismo. Já viu quando a gente vai analisar alguém racista, o que a gente diz? Ah, não. A pessoa... entenda essa pessoa apenas como alguém tosco, né? Alguém antigo, né? Ele não é assim porque ele é mau.
ele não é assim porque ele é um mau caráter. Ele é assim porque ele é tosco, ele é antigo, né? Ele é meio quadradão, né? Por exemplo, quando nós tivemos a avaliação da atriz Regina Duarte sobre Bolsonaro. Não, ele é um homem do tempo do meu pai, ele é meio tosco. Né? Vamos aceitá-lo, ele não é mau, né? Mas racismo é uma questão de bom ou mau caráter. Tá? Porque isso produz danos sociais. Isso é crime, inclusive juridicamente falando. Tá bom, gente? Espero ter esclarecido, iluminado a questão do preconceito e facilitado vocês nesse entendimento e facilitar e ter passado uma mensagem também de que precisamos tratar dessa questão e precisamos tratar essa questão com muita seriedade. Grande abraço do professor André. Estaremos voltando em breve para tecermos comentários sobre o Trisfim de Policarpo Quaresma, nos preparando também para a prova da UERJ. Grande abraço!